Pedro, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da partida. O seu time sai de um 3-1 contra para um 3-3 para poder levar na decisão nos pênaltis. Não vencia uma partida, se eu não me engano, há 7 jogos já não vencia, mas consegue vencer no tempo normal, leva para os pênaltis. Que análise que você faz da noite? Você sai mais frustrado pela eliminação ou feliz por ter vencido a partida no tempo normal? Não, hoje ganhar era passar a eliminatória, não é? Eu acho que não podemos analisar o jogo só em relação àquilo que é o jogo de hoje, não é? No primeiro tempo lá o Corinthians foi nitidamente melhor no jogo de ida, por isso estava a ganhar por 2-0 e nós pecámos única e exclusivamente por só ter feito um golo lá no jogo de ida. Aqui na volta foi algo similar, a equipa até entrou bem no jogo, não conseguimos ter tanto controle do jogo e chegar tanto na última zona com mais qualidade e com mais presença, mas no segundo tempo penso que o jogo voltou a ser todo nosso. E o mérito, mais uma vez, aos jogadores que acreditaram em relação a que era possível, mesmo estando nessa desvantagem de 2 golos. Nunca falámos nessa situação do 3-1, falámos de desvantagem de 2 golos e sabíamos que tínhamos que arriscar desde o início do segundo tempo. Foi isso que fizemos. Aliás, aquilo que montámos em termos da equipa 11, o 11 titular hoje aqui, era uma equipa logo muito mais ofensiva, uma equipa que pudesse ter mais bola, uma equipa que pudesse ferir mais o adversário. Não aconteceu isso no primeiro tempo, acabou por acontecer no segundo tempo. A equipa teve todo o mérito nisso. E depois a questão dos penaltis é sempre uma lotaria, não sei se dizem isso aqui também no Brasil ou não, onde tivemos 2 match points e não conseguimos vencer a eliminatória. Uma palavra para o Gustavinho, que foi o primeiro a falhar o penalti e que tem todo o nosso apoio, todo o nosso conforto, para o DG, que teve o segundo match point, e para o Gui, que falhou o último penalti. A equipa lutou porque queria muito continuar nesta competição, não foi possível. Agora há que seguir em frente pela única competição que nos resta e pensar já naquilo que será o próximo domingo no Maracanã. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lucas. Boa noite. Lucas, Boa noite. Primeiro queria perguntar para você, por favor, né, como o Pedro destacou, o Bragantino teve 2 match points hoje para fechar, né, 2 pênaltis que selariam a classificação do time e o Hugo, né, acabou parando no Hugo e depois o Hugo posteriormente fez a defesa que classificou o Corinthians. Quero saber a tua sensação como jogador ali dentro de campo, como que foi, né, falar com os companheiros ali, né, diante de ter 2 situações de classificação nos pés, né, e elas não vierem. E ao Pedro, queria saber o que você enxerga mesmo como ponto de virada de evolução do time do primeiro para o segundo tempo, né? Qual o ajuste mais importante ali na equipe você enxerga como fundamental para o Bragantino ter o teu domínio, ter a virada e, né, até ter assustado mais o Corinthians no segundo tempo? Sobre a sensação ali dentro de campo, eu fiquei até surpreso porque a gente correu atrás do resultado, então acabou a partida normal com a gente com a autoestima lá em cima, com confiança. Estava todo mundo confiante, a gente treinou muito bem, os meninos que acabaram errando sempre treinam muito bem também, então por isso que eles foram escolhidos. Faz parte, aprendizado, estou triste, está todo mundo triste, mas é vida que segue. Como eu falei, servir de aprendizado, continuar trabalhando, porque é só assim que a gente pode evoluir. O Lucas tocou aqui num ponto que penso que é importante para responder à sua pergunta, que é ir atrás. A equipa tem uma capacidade muito grande de ir atrás. Demonstrou neste segundo tempo, no jogo de hoje, demonstrou no segundo tempo, no jogo de ida, mas falta-nos ser então ser mais proativos. Se nós estivermos na liderança do jogo, em termos do marcador, teremos que ser uma equipa forçosamente diferente. Nós sabemos aquilo que é a importância do primeiro golo, mas a equipa tem essa capacidade de reação, que é uma coisa que ao longo destes 7 últimos jogos a equipa tem demonstrado tudo isso em todos, mas os resultados não têm alcançado, então é preciso mudar alguma coisa nesse sentido. E mudar alguma coisa nesse sentido é sermos nós a entrar e ter essa responsabilidade e sentir essa pressão de que temos que começar a fazer as coisas desde o início. Não esperar que possa existir um determinado resultado e então agora já me liberto e posso partir para isso. Aliás, foi uma das coisas que nós tentámos libertar os jogadores nesse sentido de
referir muitas vezes, já estamos a perder, já estamos em desvantagem. Ou seja, não temos nada rigorosamente a perder, já estando a perder, temos que enfrentar a eliminatória única e exclusivamente para ganhá-la, mas não indo atrás. Isso para mim é algo que tem que indiscutivelmente mudar se quisermos ter uma maior regularidade nos resultados e não pensar que ganhamos este jogo nos 90 minutos, já não ganhava aqui ninguém há muito tempo, em termos de eliminatórias então ainda há mais tempo, e era um feito importante, mas ficámos apenas e só por ter ganho o jogo nos 90 minutos, mas isso não era o importante no jogo de hoje. Pedro, Diego Pérez, Site 102 FM, estamos ao vivo. Boa noite a você, boa noite ao Evangelista também. Primeiramente para o Pedro, você na última coletiva enfatizou muito isso, né? Que o Bragantino não tinha nada a perder nessa partida e que seria muito difícil. O Bragantino realmente acabou fazendo frente, principalmente ao segundo tempo, mas como você disse novamente, saiu atrás do placar. Você acha que faltou um pouco dessa gana, desse foco no primeiro tempo, principalmente, para não começar a sair perdendo em mais um jogo? E também, se puder falar sobre a não entrada do Vinicinho, que hoje acabou não entrando, ele vinha entrando bem. E até me desculpa, vou fazer uma terceira. O Elinho, na última partida, ele acabou entrando no segundo tempo. Você disse que ele estava com dores na panturrilha e acabou não treinando. Isso novamente aconteceu, o clube informou que ele teve um estiramento na panturrilha, apesar de ter viajado. E para o Lucas, o que mudou ali no segundo tempo foram os jogadores, foi a postura da equipe, foi a maneira de jogar, para o time começar a jogar melhor? Vou responder primeiro. Eu vou voltar, tocar na tecla que o Mister falou aqui. A gente conversou bastante e falamos, a gente tem que correr atrás do prejuízo, então a gente não tem nada a perder, a gente só tem a ganhar. Então a gente veio com esse pensamento. Uma coisa que a gente sempre fala também, quando a gente impõe o nosso ritmo de jogo, quando a gente começa proativo, na maioria das partidas que a gente fez o primeiro gol, a gente conseguiu sair com resultado positivo. Então eu acho que a gente tem que virar essa chavinha, não esperar as coisas acontecerem negativamente para a gente correr atrás do prejuízo. Então eu acho que quando acontece da gente estar perdendo, eu acho que tira um pouco o peso. Alguns atletas, eu também estou me incluindo, porque somos uma equipe, fica mais leve, tira toda a tensão e aí acaba fluindo as coisas. Então, é mudar essa chavinha, a gente começar a fazer o resultado, porque na maioria das vezes que a gente faz o resultado, a gente acaba saindo com a vitória. Então, estou triste com tudo isso, mas isso é um ponto importante que a gente tem que mudar. A primeira parte foi nitidamente diferente da segunda, até em termos estruturais da nossa equipa. Pela forma como nós vimos que saiu o 11 titular do Corinthians, nós tínhamos uma ideia que pudesse ser mais um 3-4-3, quer com o Rodrigo com mais liberdade, o Coronado também com mais liberdade a vir um pouco por dentro, mas não jogaram dessa maneira. Então aquilo que nós tínhamos planificado em termos daquilo que era o nosso momento com bola era ter a construção a 3, mais 2, fazer um quadrado, onde o JJ preenchia esse quadrado na interior direita, o Sacha preenchia na interior esquerda e o Tiago mais na frente com a largura e a profundidade nos corredores para o Vitinho e para o Natan. Verificámos que eles a atacar tinham um 3-5, a defender, desculpem, tinham um 3-5-2 e a atacar faziam um rombo no meio. A atacar com esse rombo no meio foi onde tivemos um pouco mais de dificuldades de parar as ligações, de defender as ligações e defender alguma superioridade numérica que existia aí. Então o que fizemos foi tentar alterar também nós para um rombo nesse sentido e indiscutivelmente já no final, a segunda parte da primeira metade do jogo, quando o Lucas passou a jogar mais sozinho, porque os dois jogadores da frente deles não baixavam, nós conseguimos ter com o nosso volante a capacidade de fixar o nosso jogo no espaço mais ofensivo. No segundo tempo o que vimos era já decorrente disso, então o que queríamos era partir um pouco o jogo, pelo menos numa fase inicial, onde para defender só teríamos 5 jogadores mais 2 e 1 mais 2 sempre a partir o jogo e sempre na frente. Depois com as substituições e com o Henry mais à frente e o Sacha mais atrás, porque vimos que o Sacha estava a ter essa capacidade de ligação, não queria dizer que o JJ também não
não a tivesse, mas ele acabou por ter e acabou inclusivamente por fazer o primeiro golo, e vimos que o que faltava à equipa era ter largura e profundidade, que quer de um lado, quer do outro, pelo Andrés, quer pelo Gui, foi isso que procuraram fazer. O Vinícius sabíamos desde a tarde que não podia ser utilizado. É um tema médico, e como é um tema médico, não me cabe a mim dizer ou apresentá-lo em relação àquilo que ele padece neste momento. Sabíamos então depois, no início do jogo, que ele não podia ter minutos e apenas foi para o banco para poder fazer número em relação àquilo que já sabíamos de ontem, que o Elinho também não podia estar connosco. Mas uma vez mais não teve a ver, como se viu no campo, com as limitações, que são muitas, que temos na nossa equipa, porque o grupo que saiu, os jogadores que vieram e fizeram parte deste jogo foram aqueles que fizeram tudo para o ganhar e apenas não o perdemos, porque na situação dos penaltis e da lotaria a sorte grande calhou ao Corinthians. Aqui Pedro, Lucas Evangelista, boa noite. Lincoln Oliveira do BTB Esportes. Desde que o Bragantino se tornou Red Bull Bragantino no começo de 2020, se espera que o Red Bull Bragantino chegue em finais, conquiste títulos e em certos momentos parece que todo mundo já sabe, já imagina que vai cair em algum momento da competição. Para o Lucas primeiro, queria saber, vocês já entram pressionados em campo pelo acúmulo de eliminações? Você que está no Red Bull Bragantino desde 2020. E para o Pedro, apesar da eliminação de hoje, o Red Bull Bragantino fez um ótimo segundo tempo, demonstrou um poder de reação que não vinha demonstrando nos últimos jogos, que você já falou, inclusive, sobre isso. Não, eu peço desculpa, eu frisei claramente que nós tínhamos essa capacidade de reação. Sim, mas que nos últimos jogos não teve. Não, eu disse que teve, mas não alcançou para o resultado. Enfim, Enfim, não, há que clarificar isso. Claro. Apesar disso, você vê que o Red Bull Bragantino, você vai utilizar essa partida de hoje para os próximos mata-matas como exemplo para os jogadores no vestiário? Não, de maneira nenhuma. Qual foi a data que falou? 2020, estamos em 24. Este projeto é uma criança. Somos obrigados, queremos ganhar tanto quanto os outros. E acho que hoje, e em todas as eliminatórias, umas mais que outras, temos tido essa vontade expressa. Mas você quer que em 4 anos o Red Bull Bragantino ganhe o quê? Ou seja, ganhe o Brasileirão, ganhe a Copa do Brasil? Dá para ganhar. Como? Campeonato Paulista, por que não? Mas que nós queremos ganhar tudo. A questão é essa, a mentalidade. Mas quer que em 4 anos nós ganhemos tudo? Nós estamos a crescer nesse sentido. E o respeito que os adversários têm por nós é uma coisa que se ganha através desse processo e desse projeto. Quantos anos tem o Corinthians? 114. Então você está a comparar uma instituição que tem 110 anos mais do que uma que tem 4 e tem exigência de ganhar. Nós temos a exigência de ganhar em nós e no nosso projeto. E não tenho a menor dúvida que esse projeto vai ganhar. Este projeto vai ganhar, mas tem que se lhe dar o tempo. Tem que se dar o tempo. E nós gostamos dessa pressão para poder ganhar e lutamos todos os dias para poder ganhar. Agora, é verdade, contra os factos e contra os resultados e contra as sucessivas eliminações, eu não tenho 0 argumentos para lhe apresentar, a não ser este. A não ser que a equipa quer, que o clube quer, que o projeto quer e vai trabalhar sempre nessa direção. Complementando o que o Mister falou, acho que longe disso a gente não entra em campo com peso de que vai sair, a gente vai ser eliminado rápido, muito pelo contrário. A gente conversa com outros atletas dentro da partida, fora. A gente sempre recebe elogios, falam que é muito difícil jogar contra a gente. E é o que o Mister falou, o projeto é novo, tem que ter paciência. Da mesma maneira que a gente entra para ganhar, a gente treina todos os dias firme, tenta evoluir. As outras equipes também fazem isso, então parece que é fácil ganhar, mas não é. Então, por isso que os atletas que são campeões têm que ser valorizados, são valorizados. É isso, é buscar sempre evoluir, mas esse peso de vamos entrar e vamos perder, longe disso. A gente até se cobra muito internamente, porque
querendo ou não, é um time com a torcida um pouco menor, por ser do interior, ser um projeto novo. Eu tenho certeza que quando começar a beliscar título, a torcida vai aumentar também, vai exigir mais cobrança externa, e isso eu acho que é bom também. Então, é isso. Respondendo você, a gente sempre entra em campo pensando em ganhar. A gente sabe que a gente tem potencial para ganhar, até porque a gente joga contra equipes grandes, como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, e a gente bate de igual para igual. Boa noite, Pedro. Boa noite, Evangelista. Matheus Reis, da Rádio Dimensão Esportiva. Primeiro para o Pedro, o Bragantino, em relação à temporada passada, tem deixado desejar um pouco mais, né? Bragantino, que na temporada passada estava brigando muito mais lá na parte de cima da tabela, chegou até brigar pelo título brasileiro, né? Ser um dos cogitados. Esse ano está um pouco mais abaixo do que se espera do Bragantino. Eu queria saber de você o respaldo que você sente da diretoria em manter o seu trabalho, dar continuidade a tudo que você vem fazendo no Bragantino. E ao Evangelista, você disse sobre virada de chave, né? Como que você pode passar isso aos seus colegas, fazer uma blindagem para que vocês sigam firmes no intuito de melhorar sempre e crescer? Olha, em relação à blindagem, eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu acho que nos momentos mais difíceis é que a gente cresce, a gente se fortalece. Hoje, eu tenho certeza que vai ser um dia que vai ficar marcado na memória dos meninos que até falharam, mas faz parte. Acho que quem está lá vai correr o risco, assumir o risco. Então, tem que até parabenizar, porque não é fácil chegar numa partida de classificação aqui dentro do Corinthians, assumir essa responsabilidade. Então, os meninos têm muita personalidade. Então, em relação à blindagem, eu acho que eu tento passar a experiência que eu tenho, por ser mais velho, por já ter passado por momentos assim. E eu tenho certeza que o Gustavinho, o DG, o Gui, que acabaram errando, assim como o Fabrício, que está tendo oportunidade, está indo muito bem, queria parabenizar ele em especial. Isso vai servir de aprendizado e vai até com o projeto. Ao longo do tempo, isso aí vai servir de aprendizado e vai ser positivo para eles. É verdade, indiscutivelmente há um comportamento, há uma estrutura comportamental na equipa este ano diferente do ano passado. Isso é indiscutível, porque nós o ano passado, em termos daquilo que são as análises comportamentais da equipa com e sem bola, lideramos quase todas as variáveis de análise do jogo. Este ano não estamos com essa regularidade. Existem alguns fatores em relação a isso. O primeiro tem sido a impossibilidade de nós repetirmos um 11 de uma forma mais frequente. Só repetimos por 2 vezes. E veja, já foi há muito tempo, quando foi a eliminatória contra o Botafogo. Foi a única vez que tivemos a oportunidade de repetir o 11. A impossibilidade de ter um processo de treino mais regular, entre o mês de julho e o mês de agosto, pela primeira vez, o ano passado não o tivemos, tivemos 19 jogos, o que dá uma média de jogos de facto muito grande. Vamos terminar o mês de agosto com aproximadamente 56 jogos, e depois toda uma vaga de lesões que nós não podemos de maneira nenhuma controlar, sendo esta última ao nível de... Também nunca me tinha acontecido a ter os 2 goleiros, pelo menos o número 1 e o número 2 da hierarquia, fora, sem opções, mas a do Vinicinho hoje, que mesmo não sendo uma opção, é um miúdo que tem vindo a entrar. O Elinho ontem, que deu essa incompatibilidade de poder estar, e então essa irregularidade traduz-se também naquilo que é o comportamento da equipa no campo, e tem depois aquilo que é uma irregularidade também, como é claro, em termos da obtenção de resultados. O Diego está aqui, nós falamos todos os dias, a decisão que eles tomarem em relação ao que seja, para mim estará sempre tudo bem. Não vivo com essa pressão, não vivo com esse pensamento, mas sabemos que estar deste lado, estar a desempenhar a função de treinador, vive e sobrevive através de resultados. Se eles não aparecem, pois eu sou igual a todos os demais. Boa noite, Caixinha. Boa noite, Lucas. Matheus Pereira, meu Braga oficial.
Caixinha, toda eliminação dói, né? Da forma que foi, é pior ainda. O que você, dessa eliminação, pode tirar de positivo? Se tem algo para tirar de positivo e o que pode ser corrigido para que isso não venha acontecer futuramente? Porque o time é novo, o projeto é novo e tem muito a maturar ainda. E, Evangelista, qual foi o papo, se você pode falar um pouco, no vestiário, na hora que você chegou lá com os jogadores, você é o capitão, você chegou a conversar com eles, foi um clima, como estava o clima? Estava pesado? Como que foi no vestiário? Você fala depois da partida ou depois? Eu acho que todo mundo está muito sentido. Como eu falei para você, pelas circunstâncias da partida, a gente fez o mais difícil, que era correr atrás do resultado aqui dentro da casa do Corinthians. Todos os atletas estavam muito confiantes. Por isso, até a leitura corporal, eu comentei com eles que quando você acaba uma partida do jeito que foi, tá todo mundo em êxtase, todo mundo confiante, todo mundo pensando positivo. Eu tinha certeza que a gente ia passar. Não foi. Como eu falei, coisas do futebol. Agora é respeitar o momento do luto. Eu acho que se ninguém tivesse triste, aí sim seria preocupante, porque todo mundo ia estar acomodado com a derrota e não é isso que a gente trabalha, que a gente pensa. Então agora é descansar, esfriar a cabeça. Eu procurei ficar mais na minha também. Todo mundo respeitou. Parabenizou a entrega de todo mundo, porque é muito difícil correr atrás do resultado como foi aqui. Só que agora é isso, é respeitar o luto, deixar para trás, virar a página e buscar no brasileiro. Olha, vou-lhe tentar dar uma resposta com base naquilo que tem sido a nossa última sequência de jogos e em particular desde que foi o jogo da Copa contra o Atlético Paranense, os 2 jogos da Copa. Incluo também aí, como é claro, o jogo do Corinthians aqui para o Brasileirão, o jogo do Fluminense em casa, o jogo do Fortaleza, até terminar no jogo de hoje. Em todos eles há um padrão muito claro que é transversal a todos os jogos. É a capacidade que a equipa tem de reagir. Em todos eles a equipa reagiu. Em todos eles a equipa teve, menos o 2, a equipa teve falhas muito claras nas 2 áreas. A equipa vinha a falhar muito nas 2 áreas. Hoje não teve isso. Hoje teve essa mesma reação e foi proativa quando teve que ser de ir atrás do resultado, mas não falhou nas 2 áreas. Então já houve uma evolução clara em relação àquilo que tinha vindo a ser o padrão. Porque quando nós, por exemplo, no jogo do Atlético Paranense, que perdemos na eliminatória, eu relembro-lhe, perdemos na eliminatória um total de 5-2. E aquilo que foi o nosso segundo jogo, nós tivemos um XG, com certeza sabe o que é o XG, de 3.55. 3.55 foi um XG superior quando nós, por exemplo, ganhámos o ano passado ao Flamengo 4-0. E ainda agora, por exemplo, em Portugal o Sporting ganhou 6-1 ao Nacional e o XG foi na casa dos 3. Por isso, veja, havia muitas situações em que a equipa falhava na sua área, o adversário fazia golo, nós tínhamos muitas e boas situações para poder dar a volta ao resultado e não tivemos a capacidade de o fazer. E este tem sido o padrão ao longo dos últimos jogos. O que é um padrão também transversal nesta reatividade ou nesta reação da equipa é a capacidade emocional que eles têm. Já viu há quanto tempo é que eles vêm repetidamente a acontecer a mesma coisa e eles não atiram a toalha ao chão? Isso é um crescimento emocional que a equipa tem tido, apesar de vir atrás do resultado. Hoje foi diferente. Nós não tivemos erros na nossa área, nós não tivemos, jogamos sempre com a linha subida e não tivemos capacidade de levar bolas nas costas. O adversário não nos explorou muito a profundidade. Também é verdade que jogou com jogadores que não eram tanto de atacar o espaço, a não ser o Giovane. E quando tivemos que levar o jogo para a área adversária e tivemos situações de golo menores de qualidade do que tivemos em situações anteriores, acabamos de fazer os golos. O futebol às vezes tem momentos destes nas equipas, nós passámos este momento. Hoje queríamos ter saído daqui com a qualificação, não foi possível, mas temos que agora continuar a dar uma resposta já positiva e uma resposta positiva com resultados já indiscutivelmente a partir de domingo no Maracanã. Pedro, aqui, por favor. Você trabalhou já em muitos países, né? Comandou muitas equipes.
Queria que você falasse de uma noite como essa, assim, de viver essa atmosfera aqui do estádio, e se você acha que essa atmosfera, de alguma maneira, atrapalhou seu time também um pouquinho na decisão para os pênaltis. Usar a sua experiência assim, no futebol, que você pudesse falar dessa noite, assim, e se teve impacto nos pênaltis também. Quando nós temos tido a oportunidade de jogar a vários estádios do Brasil, uma das coisas que eu me preocupo é precisamente com essa atmosfera. Porque sabemos que há estádios em que, se as coisas não tiverem a correr tão bem para a equipa local, podem mudar e nós podemos aproveitar isso. Mas uma das coisas que eu tinha constatado, e eu acho que é a terceira vez que venho aqui, é que, independentemente da forma como está o resultado, o apoio é sempre até ao fim. Se depois do jogo passa alguma coisa, isso já são outras contas, outros 500. Mas dentro do estádio, indiscutivelmente, e nota-se ainda mais no momento em que eles estavam a perder. No momento em que eles passaram a perder, notou-se ainda mais o apoio. Se esse apoio se notou nos penaltis, pode ser. Eu acho que se calhar o Gustavinho passar num ano para o Campeonato Sub-20 Brasileirão para estar aqui a definir uma passagem, por exemplo, para os quartos de final da Sul-Americana, é uma diferença grande. Pode ter sentido essa pressão. Se o Gui também a sentiu ou não, também a pode ter sentido. Se o DG também a sentiu ou não, sim, estamos a falar de miúdos de 20 e 21 anos. Então, podem ter sentido isso ao estar expostos pela primeira vez a um ambiente, a uma atmosfera dessa natureza. Mas pronto, essa foi a história e de facto aqui a atmosfera é muito boa naquilo que é o apoio à equipa da casa.